MEC tem 1,36 bilhão bloqueado e ficou com um limite de 411 milhões em caixa, diz o Ministério da Economia. Eu acho que esse corte algo que mais repercutiu essa semana, esses dias, tem um impacto extremamente negativo no nosso conhecimento, na nossa produção científica, e a gente tem aqui, né, algumas pessoas que sobrevivem e vivem na educação, como a Maria, que está no projeto de mestrado, né, e o Rafa, que é professor. Então, eu entendo aqui e vou abrir a palavra. Vamos começar pela Maria, que está no meio disso tudo. Nossa mestra. Nossa mestra. Pois é, gente, eu já qualifiquei meu mestrado, estou quase para terminar, sou bolsista CNPq, né? A CNPq pagou as bolsas normalmente esse mês, assim, porque a CNPq recebe verbas do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Enquanto que a CAPES recebe verbas do MEC. E o MEC, ele foi sequestrado, assim, eu acho que não tem uma palavra melhor, porque desde março a gente vive aquele imbróglio, né, com aquele ex-ministro que pedia barra de ouro, pedia verba para comprar Bíblia, pedia verba para fazer propina com o prefeito. O MEC virou um puxadinho ali dele, que ele faz o que ele bem entende. E aí foi preso, o Bolsonaro queimou a cara, porque disse que ele punha a cara no fogo por ele. É Nilson o quê mesmo? Deixa eu ver o nome do cara certinho aqui. Milton Ribeiro. Nilton Ribeiro, isso. Eu tava confundindo. Nilton Ribeiro. O Bolsonaro falou, não, eu ponho minha cara no fogo por ele. E aí queimou a cara, né? Porque agora a gente vê que o MEC ele virou esse puxadinho aí e de repente tem esse decreto que confisca todas as verbas ali do MEC, não tem como a CAPES fazer pagamento, né? A CAPES alega que foi surpreendida, mas né, é bom afirmar que agora já está sendo agendados os pagamentos e alguns mestrandos, doutorandos, residentes também já estão recebendo, né? Então, assim, a vitória desse momento se deu, né? Eu acho que a luta não para por aqui, porque a ciência ela precisa ser vista com outros olhos, não pode ser vista com esse olho de barganha, de sei lá, sabe? Isso aqui é um trocadinho que eu dou. E quando faltar, a gente fala que não tem mais e aí se vira nos 30. Sendo que você assina, né? Para quem não sabe, você assina lá falando: eu vou exclusivamente me dedicar à minha pesquisa e esse vai ser meu trabalho. Então, o nome bolsa, ele dá uma enganada. Falar, é só uma bolsa, é só um auxílio, a pessoa tem outra renda. Não, gente, a pessoa tem única e exclusivamente aquela renda. Se não vai cair, a pessoa não vai ter como comer naquele mês, como pagar aluguel. E é muito foda você até desculpa o palavreado aí, galera, mas é muito terrível você se comprometer com a ciência e muitas pessoas têm o sonho mesmo de ser cientista no Brasil e receber esse tipo de humilhação, porque mesmo que agora for pago, foi uma humilhação, sabe? Eu mesmo tendo recebido por ser de outro órgão, eu me senti muito humilhada, porque eu tava, uma coisa assim, como se o seu trabalho não valesse a pena, como se pesquisador tivesse feriado, tivesse pausa, sendo que não tem, porque ele vai chegar sábado, ele vai querer fazer alguma coisa. São horas e horas na frente do computador, ainda tem os pesquisadores que vão para o laboratório, né? Porque tem vários tipos de pesquisa, eu estou na pesquisa de ciências humanas, mas quem vai para o laboratório também lida com falta de equipamento, sabe? É uma defasagem muito grande e é como se quisesse mandar uma mensagem muito nítida, que é, olha, você não precisa ter o sonho de ser pesquisador, você pode, sabe, não seja, porque uma hora vai faltar. As bolsas também não recebem reajuste desde 2013, então o valor é super defasado, perdeu muito o poder de compra, assim. Então, e eu até já vi mesmo uma pesquisa que fala que a pesquisa no Brasil é feita por amor, porque ela não é remunerada. Que o quanto você recebe não é o suficiente para o tanto que você faz, mas você faz porque você acredita no seu projeto, nos objetivos que você propôs, né? Mas acaba sendo totalmente injusto, né? Eu até tentei acalmar meus colegas que estavam nessa situação, falando: olha, pelo menos em janeiro vai ter outro governo federal. Isso é um grande alívio, porque por mais que o Lula não é mágico, não, ele é só um bom político, um bom articulador. A gente tem que parar de se referir ao Lula como um mágico, ele não é mágico. Ele conversa com quem ele precisa conversar, ele sabe fazer política e por isso que ele viabiliza as coisas, porque
Não vai achando que é mágico, o Lula vai chegar lá e as coisas são dadas a ele porque ele é bonzinho, que eu sinto que tem gente que pensa isso. E aí por isso fala, não precisa articular, não precisa conciliar, porque é só o Lula chegar. Não, é justamente por ele ter esse poder de diálogo, por ele ter essa determinação e esse poder de articulação que ele consegue as coisas. E eu falei, com o Lula, eu sei que vai ser pago, ele vai dar um jeito, né? Como ele sempre deu, só que com as medidas que a Associação Nacional de Pós-Graduandos teve, a União Nacional dos Estudantes teve um papel importante, porque mandou um mandato de segurança coletivo no STF para exigir, né, para barrar esse decreto que as bolsas sejam pagas, já que, né, a gente assina um contrato, então quando a gente assina esse contrato, a gente tem direito de receber, né? E aí, com isso, foi dando certo, foi liberando as verbas aos poucos e, aparentemente, muitas pessoas já receberam e outras estão lá, agendado, né? Porque antes estava só em processamento. Então, eu acho que essas entidades têm um papel de luta importante, mas eu acho também que o Lula, pelo menos, se caso não desse para pagar de jeito nenhum esse mês, eu sei que ele faria de tudo para conseguir isso, já que também, dentro da plataforma de governo, ele traz muito essa importância da ciência. Até porque é a ciência nacional que vai desenvolver meios da gente se desenvolver sem agredir tanto o meio ambiente, sabe? É a ciência que pensa essas coisas, né? E se a gente não tem uma ciência forte e valorizada no nosso país, a gente vai ficar a critério de outros países. E os outros países querem explorar o nosso país, né? Não quer, tipo assim, é isso, na minha opinião. Eu nunca vi um país chegar aqui e falar, ai, nossa, Brasil, é sempre uma coisa de exploração ali, muito nos Estados Unidos, mas enfim, eu queria começar falando isso aí, já falei demais aí, mas é isso. Vamos para a opinião do Rafa. Pô, a Maria já falou, contemplou praticamente tudo já do assunto, né? Muito bem. Eu queria só salientar algumas coisas, complementar algumas coisas que ela falou em relação ao pesquisador, né? O pesquisador, ele, na verdade, é um trabalhador precarizado, né? Ele tem todas as características de um trabalhador, ele, como o Sven até trouxe ali no chat, você precisa de uma exclusividade para pesquisa, você não pode ter nenhum vínculo empregatício, seja informal ou formal. Caso você tenha qualquer vínculo informal, por exemplo, você venda, tipo, sei lá, eu vendo pulseirinha no meu Instagram, se a instituição de pesquisa ficar sabendo e você for denunciado, né, se for denunciado, ou então a instituição souber por algum meio, você deixa de receber sua bolsa, você tem que devolver as suas bolsas, certo? Você corre esse risco. Então, assim, é algo muito grave, porque você já não recebe bem. Você não tem nenhum direito trabalhista. Você não tem nenhum amparo. Então, caso você se machuque, você se lesione, você tenha algum problema psicológico, alguma questão mesmo que te impeça de realizar a sua função, você só tem o risco de perder a sua bolsa. É literalmente o que acontece. Então, assim, é um trabalhador extremamente precarizado, né? E pode ter gente que vai falar, nossa, mas tem gente que tem um trabalho muito mais desgastante fisicamente e que recebe muito menos, não sei o que. É claro, isso são questões que existem no Brasil, mas a questão é uma profissão de alta qualificação, né? São pessoas que estudaram muito, dedicaram uma carreira de um trabalho técnico qualificado. E nada mais justo do que essa pessoa ser bem remunerada e que ela tenha direito. É claro, quem recebe pouco, tem um trabalho físico desgastante, também deveria receber bem. Só que são funções diferentes, requisitos diferentes, então não é nada comparável, sabe? Então, assim, a pessoa que está trabalhando com pesquisa, ela não é uma pessoa privilegiada, ela é uma pessoa tão prejudicada quanto alguém que recebe pouco por um trabalho físico desgastante. O trabalho de pesquisa também é um trabalho desgastante, muitas vezes até mesmo fisicamente. Então, é preciso que a gente tenha um projeto, um plano para valorizar essas pessoas. Porque, assim, o que a gente vem observando, a Maria deve ver isso muito bem, é que o que acontece é que a pesquisa está sendo cada vez mais elitizada. Porque qualquer pessoa que não tem um amparo familiar para conseguir se sustentar, ou então não tenha, sei lá, uma casa própria, alguma coisa assim, para ter alguma segurança na vida, que não dependa exclusivamente da bolsa, ela vai deixar de fazer a pesquisa, ela vai fazer outra coisa. Porque o risco é muito grande, o retorno é muito baixo e o risco é muito grande. Então, o que a gente tem visto é realmente uma elitização das pesquisas no Brasil. E ainda mais com a diminuição das bolsas, cada vez menos bolsas nos últimos anos,
né, na última década até, a gente pode dizer, as pessoas estão cada vez mais tendo que fazer mestrado sem bolsa. E quem que pode fazer mestrado sem bolsa? Quem que pode ter a tarde inteira livre? Sabe? Além do tempo para se dedicar à pesquisa, à tese. Então, assim, é muito triste, porque essa consequência não é somente os pesquisadores estão tendo pouco retorno. A própria sociedade está perdendo a possibilidade de ter várias visões de mundo e vários protagonistas de várias áreas da sociedade como grandes pesquisadores, que tragam grandes inovações. Muitas pessoas com grandes ideias, com grandes projetos, com grande capacidade, estão largando a pesquisa à universidade, porque não é sustentável, não tem como, você não tem como se sustentar, literalmente. Então, assim, toda a sociedade, talvez o mundo inteiro perca, né, com a precarização da pesquisa. Então, é algo que a gente tem que ter em mente, é algo que é muito sério, e esperemos que no governo Lula, e temos que cobrar, né, que isso tenha projetos de fato para melhoria e que a gente possa pensar um futuro, porque investir em pesquisa, investir em educação hoje é investir no futuro. Um futuro melhor para todo mundo, né? Pesquisa tem desde as ciências humanas, que podem trazer apontamentos sobre a sociedade, pode trazer reflexões sobre questões da nossa sociedade hoje, soluções para problemas que temos hoje, certo? Ou simplesmente análises que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo, que é muito importante para a gente pensar no nosso futuro, né? E também desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de alta tecnologia, tanto biotecnologia quanto tecnologia mesmo de hardware, né? de capacitores, né? De tecnologia mesmo, assim, não sei exatamente como caracterizar, informática e tudo mais, ou sistemas também, softwares. Tudo isso é muito importante para a sociedade. E o Brasil, ele tem uma capacidade absurda. Nós temos universidades de ponta, universidades de referência mundial, e os pesquisadores são desvalorizados. Não há nenhum incentivo para que alguém continue fazendo pesquisa. Outro ponto que a Maria trouxe sobre o valor da bolsa também é que muitos pesquisadores também precisam de material, né? Ou o laboratório é ruim, ou eles têm que tirar, e por isso eles têm que tirar materiais do seu próprio bolso, né? E no caso das ciências humanas também tem a questão de que os materiais nossos são os livros. Então nós temos que comprar uma penca de livros, e muitos desses livros são livros que não são de alta circulação. São livros caros, que você tem que encomendar com a editora, livros caríssimos, demoram um século para chegar, certo? Então, assim, é péssimo, porque todo o valor da sua bolsa vai ser para um material de trabalho, basicamente. Numa empresa você não tem que pagar pelo seu material de trabalho. No pesquisador ele tem. A bolsa já é baixa, você não tem 13º, você não tem férias, você não tem direito a nada, nem o direito ao descanso, e você ainda tem que gastar o seu salário para o seu trabalho.